Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Elamã do capítulo 13 ao capítulo 16, finalizando o capítulo de Elamã. Hoje eu estou gravando aqui no ambiente um pouco diferente, tá bom? Porque lá no quarto onde eu gravo, o som tá muito alto, né? O que aconteceu? Passou o 7 de setembro, no 7 de setembro, montou-se um palco, né, na minha rua. Eu moro numa rua sem saída, então montaram um palco, né, fecharam a rua para não entrar carro. Então teve festas e eu estava gravando mais cedo, porque à noite o som chega e estremece a janela, né, então não dá muito certo. Então já passou o 7 de setembro, eles desarmaram o palco, né, foi embora, mas esses dias agora eles estão vindo com um carro, né, sem autorização da prefeitura, mas vem com um carro ali. E aqueles carros que não tem nem porta-mala, né? Tem o porta-mala, mas é só o som, né? Não dá nem para fazer uma compra para dentro de casa, não dá nada. Então esse tipo de carro tá aqui na rua. E aí o som é muito alto, né? Às vezes ele aumenta muito e lá no quarto o barulho pega mais ainda. Então por isso que eu vim gravar aqui, tá bom? Então se eles aumentar muito daqui, eu acho que não vai pegar tanto o som aí, tá bom? Do que próximo lá da janela, da onde vem o som, tá bom? Gratidão aí. É o tempo que nós temos para estudar e vamos lá, tá bom? Primeiramente aqui eu quero agradecer a vocês, tá bom? Eu fiz um vídeo com a Carol convidando vocês a participar no chá missionário dela, que vai ser sábado agora, tá bom? Sábado agora às 14h30, tá bom? Então às 14h30, algumas pessoas pediu o convite, né, para poder participar no chá missionário. Se alguém mais quiser o convite, pode pedir que eu manda no meu WhatsApp que eu envio o convite para vocês, tá bom? Para o chá missionário da Carol. A gente vai transmitir numa live, tá bom? Eu tô vendo se a gente consegue realmente fazer uma live. E aí vai ser, no convite a gente colocou às 14 horas, mas para começar a live a gente vai começar ali às 14h30, tá bom? Nós programamos 30 minutos de chá missionário, tá bom? Fazer uma brincadeira, oração, a mensagem, testemunho e 30 minutinhos. Se vocês puderem prestigiar, quem não puder, vai ficar gravado no YouTube, aí vai poder assistir, tá bom? Depois, um chá missionário, que é a ideia, né, para outros jovens fazer aí o chá missionário. Então, de antemão, eu já quero agradecer as ajudas que vocês fizeram no chá missionário da Carol, tá bom? Gratidão mesmo, de coração. Se mais alguém quiser participar no chá missionário dela, manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp que eu envio o convite aí para vocês. Bom, vamos lá aqui então em Elamã, capítulo 13, começando aqui no versículo 1 em diante, né? Bom, aqui, né, só um resumo do que está acontecendo. O Nefe, ele tinha saído pregando em todas as regiões, entre os lamanitas, né, depois ele volta entre os nefitas, enfim. Só que entre os lamanitas, muitos se converteram. E agora, de fato, aqui no capítulo 13, a gente vê um contraste. Os lamanitas, eles estão muito mais fiéis a Deus, guardando os mandamentos, do que os nefitas, tá bom? Então, há um contraste aqui. Os lamanitas estavam mais fiéis a Deus, né? Porque eles se converteram ao evangelho com a pregação do evangelho, e agora os nefitas estavam em muita iniquidade. Por exemplo, aqui no versículo 1 e 2, fala que os nefitas continuaram a praticar suas iniquidades e abominações, enquanto os lamanitas se empenhavam para guardar os mandamentos de Deus, né? Então, também entre os lamanitas aqui vai surgir um lamanita que vai pregar aos nefitas. O nome dele, né, é Samuel, e aqui é Samuel, um lamanita, né? Então, eu acredito que esse que veio, né, é realmente alguém que se converteu ali e agora ele veio pregar, ele sabendo da iniquidade que estava vindo entre os nefitas, ele veio pregar entre os nefitas aqui, tá bom? Então ele veio pregar arrependimento. Só que o que aconteceu? Ele foi logo na grande cidade de Zaraela, e ele foi expulso. Eles não quiseram ouvir a mensagem dele, tá bom? Não quiseram ouvir a mensagem de Samuel, então ele foi expulso. Então ele está voltando para a casa dele, né, para a terra dele ali. Eu acredito que ele iria continuar pregando o evangelho lá na terra dele, porém, o que acontece? Ele ouve a voz do Senhor para ele voltar. Vamos acompanhar aqui, ó, versículo 3.
né? Ele estava voltando para casa ali, para a própria terra dele, para nunca mais voltar ali naquela cidade dos nefitas. Então diz aqui o versículo 3. Mas eis que chegou a ele a voz do Senhor, ordenou-lhe que voltasse e profetizasse ao povo que tudo o que lhe viesse ao coração. Então aqui, quando ele estava voltando, né, para a terra dele, ele ouviu a voz do Senhor. Essa voz do Senhor, a gente tem que entender aqui também, ele ouviu essa voz, mas também ele recebeu uma ministração de um anjo. Isso está compartilhado no versículo 7, ele vai falar que o anjo ensinou ele. Quando ele está compartilhando, ele fala de detalhes que o anjo compartilhou aí. Então a gente pode interpretar aqui que o Senhor veio na voz de um anjo, né? Então ele ouviu a voz do Senhor porque ele ouviu o anjo que era o mensageiro do Senhor. Ou ele ouviu a voz do Senhor e também recebeu uma ministração de um anjo para ensinar também as coisas, né, para ele ali. E conforme a voz do Senhor falou, tudo que viesse no coração dele, ele voltaria e falaria ao povo ali, tá bom? Então aqui a gente falando sobre isso aqui, né, sobre falar aquilo que o Senhor colocasse, né, que viesse ao seu coração. Esse é o pedido que Deus fez a ele ali. E a gente vê no Novo Testamento, por exemplo, Jesus Cristo, né, ensinando ali os apóstolos, lá em Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12, Jesus Cristo fala para os apóstolos não se preocupar com o que eles iriam falar, tá bom? Porque na mesma hora, tá aqui, ó, Lucas 12, 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convém a falar. Então, na mesma hora, os apóstolos não precisavam se preocupar com o que ensinar, né? Porque na mesma hora seria manifestar a eles o que eles deveriam ensinar, o que eles deveriam falar. Esse contexto histórico da Escritura aqui, Jesus Cristo está falando quando eles fossem presos, levados a tribunais ali, tá bom? Eles saberiam o que dizer, porque o Espírito Santo manifestaria a eles. A gente vê também Moisés, né, lá em Êxodo 4, versículo 12, também o Senhor fala para Moisés, né? Ele já tinha ficado ali uns 40 anos fora do Egito, já não dominava tanto mais a língua assim. Ele até falou, eu sou pesado de boca, pesado de língua. E aí o Senhor fala assim, vai pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Então Deus nos ensina o que nós devemos falar. Isso não significa, né, que eu não preciso estudar as Escrituras. Eu vou compartilhar o Evangelho com alguma pessoa e vou falar lá para o Senhor, Senhor, meu pulmão está aqui, enche minha boca, né, de suas palavras. Não é assim que funciona. Nós realmente devemos estudar as Escrituras, entesourar em nosso coração, e o Espírito Santo pega esse conhecimento e nos inspira a conversar com outras pessoas. Lá em Timóteo, por exemplo, 2 Timóteo 2,15, diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem com que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não, para Timóteo aqui, né, Paulo falou que ele deveria saber bem manejar a palavra. Claro que Timóteo aqui, né, ele era um pregador, né, ele era um líder na igreja. Então a função dele era essa. Nós não precisamos dominar tanto assim, mas nós devemos conhecer as Escrituras e conhecer a vontade de Deus, tá bom? Saber a palavra de Deus antes de ensinar, tá bom? Continuando aqui, vamos lá para o versículo 4 aqui, voltando para Elamã. E aconteceu que não permitiram entrar na cidade, portanto... Então, aqui a gente viu que Samuel, o lamanita, recebe o mandamento de voltar e pregar ali, mas eles não permitem que ele entre na cidade, né? Eles não permitem. Lembra do profeta Abinadi? Ele foi expulso da cidade. O que ele faz para entrar na cidade? Ele se disfarça. Aí o pessoal consegue, ele passa ali despercebido, e lá no meio onde ele precisava pregar, ele começou a falar, e aí prenderam Abinadi. Então ele chegou onde ele precisava falar. Aqui, né, Samuel tinha sido expulso, então quando ele estava voltando, as pessoas reconheceram e não deixaram ele entrar na cidade, tá bom? Então, será que isso é motivo, né, para a pessoa desistir? Deus mandou eu voltar e pregar, né? Mas o pessoal não deixou, eu vou embora. Olha só o que ele fez. Mas, portanto, né, subiu a muralha, estendeu a mão e clamou em alta voz, profetizando ao povo tudo quanto o Senhor lhe pôs no coração.
Então, a gente viu aqui que não deixaram ele entrar na cidade, mas ele não desistiu. Ele arrumou outro jeito. Assim é na nossa vida, vai surgir muralhas, coisas que precisamos escalar, né? Que o Senhor nos dá força para escalar. Ele poderia dizer, eu tentei, né? O pessoal não deixou entrar e voltar para a casa dele ali, mas não. Ele faz todo o possível ali para cumprir a ordem do Senhor. Então ele sobe no meio da muralha lá e de lá de cima, então, ele começa a falar, né? A abrir a boca ali e falar tudo o que o Senhor colocou no coração dele. Tá bom? Vamos lá para o versículo 5. E ele disse-lhes, eis que eu, Samuel, um lamanita, digo a palavra do Senhor, que ele me põe no coração. E eis que ele me põe no coração que devo dizer deste povo que a espada da justiça está suspensa sobre eles. E a não ser que... E não se passarão 400 anos antes que caia sobre a espada da sua justiça. Então aqui a ideia, né, de uma espada, né, mas uma espada suspensa já, né, pronta para vir sobre os nefitas, porque eles amadureceram para a iniquidade já. Então ele está advertindo eles aqui. Sim, terrível destruição aguarda este povo, e ela seguramente virá sobre este povo. E nada salvará este povo, a não ser o arrependimento, a fé no Senhor Jesus Cristo, a qual sem dúvida virá ao mundo e padecerá muitas coisas e será morto pelo seu povo. Então aqui ele fala sobre isso. Na verdade, quando Samuel, aqui vai estar falando no texto, quando Samuel Lamanita, ele vai a primeira vez pregar na cidade de Israel ali, ele vem com uma mensagem boa, mensagens de boas novas, né, sobre essa salvação. É a maneira que eu gosto de compartilhar o evangelho também. Eu vou compartilhar o evangelho com as pessoas, eu falo das vantagens do evangelho, né, das bênçãos que nós teremos ao obedecer, ao fazermos convênio com Deus. Só que o pessoal expulsou, né, expulsou ali o profeta Samuel. E agora ele veio com outro tipo de mensagem, ele vem aqui com castigo, né? Então, o povo não ouviu as boas novas, agora então eles já estavam ouvindo as mensagens de castigo que viriam sobre eles aqui. Então é importante entender isso aqui. Versículo 7 diz assim, eis que isso me foi anunciado por um anjo. Então lembra quando eu falei que ele ouviu a voz do Senhor? Pode ter sido por esse próprio anjo aqui. A voz do Senhor, que trouxe boas novas da minha alma, mas eis que vós não quiseste receber, ou seja, ele foi a primeira vez pregando boas novas, mas o povo não quis receber. Ou até mesmo nessa segunda vez, né? Ele foi para pregar boas novas, mas impediram ele de entrar na cidade. E agora ele vai pôr tudo que o Senhor colocar no coração dele, aí o tom da mensagem muda aqui, né? Não quiseram receber ele. Então vamos lá, o versículo 8 aqui, né? Porque não quiseram receber ele, versículo 8 diz, portanto assim diz o Senhor, já que não ouviram a mensagem de salvação, agora ele vai ouvir então as consequências, né, de desobedecer ao Senhor. Portanto assim diz o Senhor, em virtude da dureza do coração do povo dos nefitas, a não ser que se arrependam, tirarei deles a minha palavra, e retirarei deles o meu espírito, e não tolerarei mais por mais tempo, né? Se eles não voltarem peraí, eu vou ver de novo aqui que eu me embaranei. Vou ler o versículo 8 de novo. Portanto, assim diz o Senhor, em virtude da dureza do coração do povo dos nefitas, a não ser que se arrependam, tirarei deles a minha palavra e retirarei deles o meu espírito, e não tolerarei por mais tempo, e contra eles voltarei o coração de seus irmãos. Então o Senhor não vai tolerar mais essa senda de pecados, eles continuarem ali em seus pecados. Versículo 9, e não se passarão 400 anos antes que se faça com que sejam feridos, sim, visitá-lo-eis com a espada, com fome e com pestilência. Do versículo 10 aqui, versículo 10 ao 12, fazendo um resumo aqui, o Senhor fala aqui, né, por meio de Samuel, que
os inimigos vão poder ver a destruição deles, tá bom? Ou seja, não se passaram 400 anos e vai se extinguir ali os nefitas. E os inimigos vão ver essa destruição aqui. Mas ele dá a opção aqui, né? Mas se arrependerdes, né, e voltardes para o Senhor, isso não vai acontecer. Vamos lá aqui para o versículo 13. Bem-aventurados são aqueles que se arrependem, porque eu os pouparei. Mas eis que, se não fosse pelos justos que estão nesta grande cidade, eis que eu faria com que descesse fogo dos céus e a destruísse. Mas eis que é por amor aos justos que ela é poupada. Mas eis que é chegada a hora, diz o Senhor, que quando expulsardes o justo do vosso meio, então estareis amadurecido para a destruição. Sim, ai desta grande cidade, em virtude das iniquidades e abominações dela. Então, a partir do... O Senhor não havia destruído ainda essa cidade por conta do justo, mas no dia que eles tirassem o justo, lembra da cidade de Amonia? Eles expulsaram o justo, e aí então a cidade ela foi destruída. Isso lembra também para nós, Gênesis, né, capítulo 18 ali, né, quando o Senhor vem até Abraão, e a cidade de Sodoma vai ser destruída, e lá está Ló, né? Ló mora lá. E aí, então, o Senhor, né, fala que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí, então, Abraão fala, mas se tiver 50 justos, né? Seria justo destruir a cidade toda, né? E esses 50 justos? Aí o Senhor fala, não, se tiver 50 justos lá, eu não destruirei. Aqui não é uma negociação que Abraão está fazendo com o Senhor, porque aqui, depois dessa resposta, Abraão volta e fala, e se desses 50 lá, se faltar 5, o Senhor ainda vai destruir? O Senhor ele fala, não vou destruir. E aí ele vai abaixando, né? E se for 30 justo lá? Não vou destruir. Se for 20, não vou destruir. E se tiver 10 justo lá, você vai destruir a cidade, Senhor? O Senhor fala, eu não vou destruir. Aqui não é uma negociação que Abraão está fazendo com o Senhor. Né? Aqui mostra o caráter de Deus, né? Por amor aos justos, ele não havia destruído aquela cidade. E não havia nem 10 justos, né? Quem o Senhor pediu para tirar de lá era Ló, a esposa e as 2 filhas dele, né? Então dá para contar aí com uma só mão, né? Quantos justos tinha lá na cidade. Versículo 15 e 16 aqui, então, voltando para o nosso texto, né? Porque aqui também falou sobre o justo, o dia que eles expulsassem o justo do meio deles, a cidade seria destruída. Voltando aqui para Elamã, capítulo 3, versículo 15 em diante, aqui diz, sim, ai da cidade de Gideão, pelas iniquidades e abominações que nela há. Sim, ai de todas as cidades que ficaram nas terras circunvizinhas, que estão ocupadas pelos nefitas, por causa da iniquidade e abominações que nela há. Ou seja, até as cidades vizinhas também seriam destruídas ali. Tá bom? E também, não só porque era vizinha da cidade de Zanaela, mas por causa de suas abominações e iniquidades. Então, pode ser que nessas cidades vizinhas não era o mesmo grau de iniquidade na capital ali, né? Naquela terra de Zanaela. Mas também eles partilhavam de pecados ali, talvez menores. Só que pecado é pecado, né? Se você pegar uma rocha, né? Uma pedra pesada e jogar numa piscina, ela afunda. Se você pegar uma pedrinha menor e jogar, também afunda. Então, o pecado é pecado. No reino de Deus não vai entrar pecado. Então, não adianta a gente falar, eu não cometi esse grande pecado. A gente tem que se arrepender de todos os nossos pecados. A gente tem que ser limpo de nossos pecados para entrar no reino dos céus. Então, não vai entrar pecadinho pequeno também não. Tá bom? Então, as cidades circunvizinhas aqui também seriam destruídas, conforme ele vai falando aqui. Vou fazer o resumo aqui, do versículo 17 ao 21, né? O Senhor vai pondo no coração ali de Samuel Lamanita, ele vai falando. Ele vai falando aqui que a terra seria amaldiçoada, né? A tal ponto que se eles escondessem algo na terra, aquilo se perderia. Tesouro, espada, qualquer coisa, a terra estaria amaldiçoada. Salvo, né? Ele faz aqui um adendo aqui, salvo se for esconder um tesouro para o Senhor. Aí não, aí o tesouro seria preservado, não iria sumir, tá bom? Mas fora isso, né, tudo que eles escondessem ali, porque eles colocaram coração nas riquezas, seriam
perdido ali. Bom, versículo 22 aqui diz assim: Não vos lembrais do Senhor vosso Deus nas coisas com que ele vos abençoou, mas sempre recordais das vossas riquezas. Não vos agradecei ao Senhor vosso Deus por elas. Sim, vosso coração não se achega ao Senhor, mas enche-se de orgulho com ostentação e com grande arrogância, inveja, discórdia, malícia, perseguições, assassinatos e toda sorte de iniquidade, né? Então eles ficam ostentando, mostrando ali o que tem, se exibindo com o que tem ali. Vou finalizar aqui com o versículo 23 e 24, diz assim: E por essa razão o Senhor fez com que uma maldição caísse sobre a terra e também sobre as vossas riquezas, e isso em virtude de vossas iniquidades. Sim, ai deste povo por causa da hora que chegou, em que expulsam os profetas, zombam deles e atiram-lhe pedra, e matam e praticam toda espécie de iniquidade contra eles, assim como fizeram com os da antiguidade, outros profetas. Bom, vou finalizar aqui por conta do tempo, aí amanhã a gente continua aqui do versículo 25 em diante. Eu já estudei essa parte, eu gostei muito aqui do versículo 25 ao versículo 28. Eu coloquei alguns comentários e trouxe outras escrituras. Então, se eu fosse começar a explicar agora, ia ficar pouco tempo para mim explicar. Então, eu vou parar aqui e amanhã a gente continua aqui, então, a partir do versículo 25. Tá bom? Gratidão por todos os dias nós estarmos juntos, né, estudando as escrituras aqui. Tá bom? Gratidão mesmo. Compartilhe essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.